e também ex-vice-prefeito aqui de Porto Alegre, Eliseu Santos. Lembra do Eliseu Santos? Não. O crime aconteceu lá em 2010. O assassino em questão é o Fernando Kroll. Ele já havia escapado 2 vezes, estranho, né? 2 vezes ele já havia escapado do sistema prisional e, logicamente, estava foragido da justiça. A reportagem é do Matheus Goulart. Os policiais prenderam Kroll em um condomínio de luxo de Gravataí. Na casa, encontraram uma arma e documentos falsos que ele usava para se esconder e continuar fora da cadeia. Em 2016, Fernando Kroll foi condenado a 27 anos de prisão pela morte do ex-secretário de Saúde e vice-prefeito de Porto Alegre, Eliseu Santos, na saída de um culto religioso. Eliseu teria descoberto um esquema de corrupção na prefeitura. Kroll seria um dos executores contratados para cometer o crime. Durante o julgamento, o réu deixou o plenário e só foi capturado 1 ano depois. Na pandemia, o criminoso deixou a cadeia e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Pouco tempo depois, rompeu o equipamento, mais uma vez foragido. Nos últimos anos, Fernando Kroll conseguiu driblar a justiça pelo menos 3 vezes. Não só rompeu a tornozeleira, como depois não se apresentou para o cumprimento do restante da sua pena, né? Ele foi beneficiado com prisão humanitária, né? Um benefício que nós entendemos indevido diante da sua alta periculosidade, né? E o risco que a gente tem é que ele volte a conseguir algum tipo de benefício e novamente consiga burlar o sistema prisional e não venha a cumprir a sua pena, né? Kroll tem passagens por latrocínio, lavagem de dinheiro e tráfico. A polícia acredita que ele era um dos gerentes do grupo que trazia aviões do Paraguai para aeródromos gaúchos, lotados de cocaína. Os próprios bandidos filmavam os voos. O esquema desmontado em 2021 movimentava quase 1 tonelada de droga por mês. Bom, na época, qual foi a conclusão da investigação? Ah, foi um latrocínio, né? Eles queriam levar o automóvel da marca Toyota, né? Era um Corolla Toyota, pertencente ao então secretário da Saúde da capital. Ele era secretário da Saúde quando ele foi executado a tiros. Se eu não me engano, estava na frente da esposa e da filha, não era? Não foi isso, Sérgio? Estava saindo de uma igreja evangélica, saía de uma igreja evangélica na região da Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta. Eu lembro muito bem, no dia, eu estava fora, num evento fora com a minha família, de repente recebi a ligação, ô Mota, mataram o Eliseu. Eu falei, Eliseu Santos? Ele falou exatamente. 1 semana antes dele ser morto, ele me deu uma entrevista bombástica, né, que ele revelou muita coisa no ar, mas ele revelou muito mais coisa fora do ar. Fora do ar ele me falou um monte de coisa. Ele falou para mim, eu vou ser morto, vou me matar. Agora, como é que ele fala 1 semana ou 2 semanas antes que ele ia ser morto, e aí acontece o latrocínio dele? Porque estariam atrás do carro dele. Um automóvel Corolla que estava estacionado enquanto ele estava lá no culto evangélico, saiu do culto evangélico, foi executado a tiros, né? E aí, olha aí, ó, a situação toda. Na época, o que eu posso falar é que o que ele me disse fora do ar é que ele estava, né, numa lista para ser morto por causa de política, inclusive do partido dele na época. Ele foi muito categórico. Né, pela vida dos meus filhos, ele me disse, né, na Newsroom onde eu trabalhava, né, na redação estúdio, ele chegou, não lembro se foi intervalo que eu chamei antes de terminar, de encerrar a entrevista, mas ele falou, olha, inclusive, ele contou, inclusive, no ar, que ele estava, né, indo buscar a filha, ou junto, levar a filha para a escola, um motoqueiro parou ao lado do carro dele, bateu com a coronha de uma arma de fogo e falou, você vai morrer. Então ele já havia sido ameaçado. Tem uma questão aí que envolve um rolo, né, de uma empresa de vigilância que prestava serviço na época, prestava serviço para os postos de saúde aqui de Porto Alegre. Tem isso, mas ele me disse, falou, Mota, tem gente dentro do meu partido que quer me ver longe daqui, né, de preferência morto, porque eu sou uma pedra no sapato de muita gente, eu sei de muita coisa,
né? E eu sou um arquivo vivo. Hoje já não é mais um arquivo vivo, né? Queimaram o arquivo a partir do momento em que ele foi assassinado de forma fria, cruel e covarde na presença da filha e da esposa. Então, assim, o Fernando Kroll, me diga um cara do naipe do Fernando Kroll, né? No mundo do crime, um cara aí que controlava a remessa aérea de droga para o Rio Grande do Sul e para outros estados, tem latrocínio nas costas, é um bandido perigoso, é um pistoleiro, um matador de aluguel. O cara consegue 2 vezes fugir do sistema prisional. Isso é uma piada, né? Dar semiaberto para um cara como esse, isso é uma afronta à sociedade. Ou a mesma coisa, daqui a pouco o que vão fazer? Vão dar de novo uma tornozeleira eletrônica para ele. Ah, você vai ganhar de brinde aqui uma tornozeleira eletrônica. A história do Eliseu continua muito mal contada, né? E um dia, se a verdade vir a público, pode ter certeza que tem muita gente aí, inclusive disputando eleição, que vai parar na cadeia. Pode ter certeza absoluta disso. Bom, me dá agora a imagem daquele criminoso